Desde o começo da história da humanidade, o ser humano sempre se apegou com algumas espécies de líderes ou entidades religiosas. Cada civilização tem o seu rei ou líder político. O homem sempre está em busca de seus ídolos, seja na música, na política ou nos cinemas. O grande fato é que sempre buscamos por algo para nos debruçar ou nos guiar, alguém que você sempre vai seguir e acreditar. Na maior parte do tempo, a idolatria cria uma espécie de venda nos olhos daqueles que não conseguem enxergar. Simplificando, como diz uma música, quem é a multidão que espia pela gaiola enquanto nós performamos aqui no palco? A idolatria por muitas vezes não o faz enxergar a verdade, e o sentimento de pertencimento conjugado à idolatria pode te deixar ainda mais cego, afinal, nossos ídolos nunca erram. O diretor Zack Snyder teve uma visão muito específica para os maiores heróis do mundo. O Superman e o Batman, na visão dele, eram apenas dois personagens que você comprava o visual e as cenas de ação, mas você não acreditava neles em nenhum momento. Em seus ideais opostos de justiça, você não acreditava que os dois extremos se completavam ou algo do tipo. O universo inócuo que foi criado para os dois me faz pensar duas coisas. Na cabeça do Snyder, tudo funciona perfeitamente bem e o plano de 5 filmes dele seria algo extraordinariamente incrível. Seria uma pegada meio Injustice, só que na versão dele. 2. Ele apostou que esses personagens tinham décadas e décadas de existência, logo você não precisava prepará-los. Então entramos no ponto do quanto a Warner Bros prejudicou seu plano de universo compartilhado. Existia um projeto com vários filmes. O filme do Flash teve 3 ou 4 diretores que abandonaram o cargo, por exemplo. O filme do Cyborg jamais viu e jamais verá a luz do dia, assim como o Lanterna Verde daquela época, e a continuação da Liga da Justiça do diretor. O problema número 1 de tudo foi querer copiar a concorrência. Todos nós sabemos que o estúdio como a Warner Bros, que os diretores sempre tiveram mais liberdade que outros diretores em outros estúdios, isso não daria certo. Mesmo que com o passar dos anos a Warner tenha mudado e tenha tirado um pouco da liberdade de seus diretores, embora isso esteja voltando para o bem dos cinemas. Então o casamento Warner e Zack Snyder começou a dar errado a partir da pior decisão que o estúdio poderia tomar para a história da sua franquia. E isso foi por 2 motivos. Começaram um universo antes mesmo de construir um Superman. As pessoas gostam mais do Batman. Acabamos de terminar uma trilogia de bilhões do Cavaleiro das Trevas. Coloque o Batman no filme do Superman. Vamos ganhar dinheiro, montar um universo custe o que custar. E 2, deixar isso tudo nas mãos do visionário Zack Snyder. É claro que os filmes cancelados de certa forma prejudicaram o filme da Liga da Justiça, por exemplo, mas o filme responsável para dar o pontapé inicial na franquia era Batman vs Superman, que a propósito tinha um subtítulo chamado A Origem da Justiça. Bom, se aquilo for a origem da justiça, então a DC estava realmente condenada. Mas isso não tira o fato de você conseguir entregar um filme da Liga da Justiça para o estúdio com 2 horas de duração, que foi o pedido da época. Tudo bem, nesse caso eu dou razão para o Snyder. Na cabeça dele, esse filme da Liga seria impossível ter 2 horas de rodagem, mas somente na cabeça dele. Mas será mesmo que ele tem razão? Existem inúmeros filmes de equipes que apresentam vilões e personagens ao longo da trama e fazem isso até mesmo com uma certa maestria. Querem um exemplo recente? O Esquadrão Suicida do James Gunn. Eu sei que você, adorador ou fã do Snyder, bufou agora. Afinal, você deve falar que o filme tem muita comédia, que parece um filme de outra editora, e que a série do Pacificador não tem nada a ver com a DC por ser cafona, porque na real, os fãs do Snyder adoram tudo anabolizado, a estilização exagerada, os contra-plongés de baixo pra cima e tudo meio bobão e forçado. Essas pessoas querem ver um Superman bonito e musculoso, não importa se ele tem 0 empatia, não importa se ele entra mudo e sai calado da cena crucial do Capitólio em BVS, no qual ali você poderia ter um contraponto foda contra o Batman e contra o país, o Superman passando a sua visão de mundo e falando para o mundo que ele veio para ajudar as pessoas, para trazer esperança para elas. Aliás, o S não significa esperança coisa nenhuma. Ninguém permanece bom nesse mundo, Lois. Todos os conceitos filosóficos e religiosos, entre várias aspas, que o Snyder tenta trazer para o filme são rasos e muito mal colocados. O Esquadrão Suicida dá uma aula de filme de equipe, apresentando e construindo os personagens ao longo da trama. Ele apresenta o Sanguinário, Pacificador, Caça-Ratos, Tubarão-Rei, o Bolinha, fora que ele desenvolve todos eles ao longo do filme, até mesmo a Arlequina, que todos nós já tínhamos conhecido, e ela tinha tido um filme anterior que era o Aves de Rapina, que fazia exatamente isso, reconstruir essa personagem depois do término com o Coringa, junto com todos os traumas que ela ainda enfrenta, e ainda por cima
apresentar a ameaça que era o Starro e desenvolver o vilão do porquê ele estar ali e do porquê você se identificar com ele. Tcharam! Tudo isso em 2 horas e 12 de rodagem. Não é mal construído e nada é mal feito, mas você, fã do Snyder, não vai aceitar isso. Imagina, o Esquadrão Suicida, que são vilões B, C, D, F e G da DC, sendo melhor que o filme do meu diretor visionário da Liga da Justiça de 4 horas, a super odisseia do Zack Snyder baseada em Senhor dos Anéis. Claro que não, olha só que épico o retorno do Superman do Snyder, sem camisa, descalço e de calça social, lutando com a Liga da Justiça pelo motivo mais genérico colocado e nos proporcionando algumas das cenas mais constrangedoras que já fizeram com esses heróis. Mas é claro que nesse caso não cabem comparações, não é mesmo? Mas o importante é que o Snyder, entre aspas, salvou a Liga da Justiça, não é verdade? Agora está vindo Darkseid para usar os métodos antigos, vamos aguardar. Foi então que começou a destruição da DC nos cinemas, antes mesmo de começar o seu universo e muito menos chegar ao seu auge, isso tudo em Batman vs Superman. O Liga da Justiça foi só o final dessa tentativa de universo do Snyder. Mas de quem é a culpa? Afinal, meu ídolo foi a vítima. Não deixaram ele fazer o Man of Steel 2, fizeram ele colocar o Batman no filme que seria a continuação do Superman, que ele estaria construindo. Pois bem, esse é o que podemos chamar de plot twist para a queda do DCU. Zack Snyder abraçou a ideia do estúdio e teve total liberdade para começar, entre aspas, o seu universo DC. Agora entra a parte que os fãs não entenderam, não entendem e nunca vão entender. Ele quis começar o universo com fortes inspirações em 2 quadrinhos clássicos da DC Comics, A Morte do Superman e Batman, o Cavaleiro das Trevas. Mas se você vai começar um universo novo com um Superman que acabou de se descobrir um herói, ou tá começando a se descobrir um herói, por que o Batman precisa ser o Batman do Cavaleiro das Trevas, entre aspas, velho e amargurado? Por quê? Eu te respondo porque é por conta do Snyder ter a forte influência do Frank Miller. Vamos lembrar que ele mesmo dirigiu o filme 300 de Esparta. Pegar 2 histórias super famosas porque elas são grandes clássicos. Não importa se aquilo vai fazer sentido ou não. Afinal, o dinheiro sempre fala mais alto. E o Zack Snyder tem muito orgulho de Batman vs Superman, a origem da justiça. Após essa introdução, agora o vídeo vai começar de verdade. E antes dele começar, eu quero deixar bem claro uma coisa. Tudo que eu falo aqui é sobre a obra dele, as ideias dele, o que ele tirou do papel, o que ele tinha no papel. E é isso, nada mais além do que a crítica sobre as obras e as ideias deste diretor. Diário de Snyder, 6 de março, 2009. De manhã no beco tinha uma carcaça de cachorro com marcas de pneu na barriga rasgada. A Warner não gosta mais de mim, mas não é novidade. Meus takes são cheios de paletas azuladas e meus longas são feitos para adultos. Então você não é o público-alvo. E quando os produtores reclamarem me pedindo para parar com os excessos e exageros absurdos que eu trago da publicidade, eu vou sussurrar: não. Agora o mundo inteiro está alienado. Todos os nerds e intelectuais de falas repetidas. E de repente ninguém mais sabe o que dizer. Lá no fundo, esses haters horríveis gritam como uns malucos na internet feito crianças retardadas. E o Twitter fede a fãs de cartoons e consciências imundas. Esta noite eu destruí a genialidade de Watchmen. Eu destruí. Watchmen é uma obra absoluta da DC Comics, simplesmente a melhor graphic novel de todos os tempos. Um trabalho incrível e deslumbrante no que diz respeito à escrita e aos desenhos fantásticos. Alan Moore e Dave Gibbons formaram uma dupla e tanto, e o quadrinho demorou 4 anos para ser escrito e desenhado, para então ser lançado em 1986. O diferencial por parte dos dois, Moore e Gibbons, partilharam da ideia de um universo alternativo, no qual os heróis do passado estavam aposentados e existia uma lei por parte dos Estados Unidos que heróis não podiam atuar. Uma história dentro de um contexto em meio à Guerra Fria. Estados Unidos e a União Soviética criaram uma tensão mundial. Essa foi a ideia base por trás de tudo que envolve o Watchmen. Esse é um dos poucos quadrinhos que você precisa ler algumas vezes, e sem dúvidas, a cada lida você se apaixona ainda mais por cada detalhe e nuance. As entrelinhas que Alan Moore coloca nas falas de Rorschach, a visão de um mundo colocado no garoto e no dono da banca de jornais, a abordagem para o Dr. Manhattan, a genialidade de Ozymandias e a piada de Edward Blake. Tudo isso em meio a 9 quadros por páginas.
com uma história dentro de outra história, que são os Contos do Cargueiro Negro, e algumas das coisas que enriquecem ainda mais essa obra, que são os textos complementares. A crítica feita por Alan Moore é brilhante, e o slogan do quadrinho é genial: quem vigia os vigilantes. Zack Snyder tinha a difícil missão de adaptar algo que parecia inadaptável. Então, ele resolveu respeitar a obra original. Ele sacou muito do visual. Suas paletas azuladas e sua ambientação funcionam muito bem para o filme. O filme em si não é um filme ruim. O grande problema é que ele carrega um fardo de ser uma adaptação de Watchmen, uma obra absoluta e indiscutivelmente brilhante. O filme copia em muitos momentos quadro a quadro do que foi desenhado por Gibbons, e com espaço para a assinatura de Snyder e também para seus exageros visuais. O problema começa quando você precisa criar empatia para os personagens, e isso não se diz respeito apenas aos atores, e sim pelo trabalho de direção, afinal tínhamos bons atores trabalhando aqui. Spectral e Coruja são um grande problema em termos de empatia. A relação dos dois não é bem construída no decorrer do filme, porque o diretor Zack Snyder abraçou de tal forma a obra original que se esqueceu de uma coisa: Alan Moore e Dave Gibbons escreveram uma história para ser um quadrinho e não um filme, ou seja, em certas adaptações, o que funciona nos quadrinhos ou livros no geral, não necessariamente funciona nas telonas. A linguagem, muitas das vezes, é diferente, e talvez esse seja o grande argumento dos fãs quando chega o final do filme. Mas calma, que já vamos chegar no polêmico e imbecil final abordado pelo Snyder. Outro personagem que não te cativa de maneira alguma é o cérebro da história, Ozymandias. Um exemplo é no final do quadrinho, que ao realizar o seu plano genial, ele se emociona e chora. Você sente todo esse peso dramático do personagem. No filme, Ozymandias é mais um vilão genérico, dirigido por Zack Snyder e com pouca empatia, porque voltamos ao ponto de que você pode até seguir fielmente os quadros de Dave Gibbons na obra original, mas isso não significa que vai funcionar do mesmo jeito. E sim, para falar do filme é impossível não comparar com a obra original, mesmo sendo uma adaptação feita para outra mídia. E se esse for o argumento dos fãs, ele é rebatido de maneira reversa. Se é uma adaptação para outra mídia, por que o Snyder mudou apenas o final? E o todo, ele seguiu praticamente fielmente. Uma pergunta respondida com outra pergunta. O grande acerto do filme é Rorschach. Talvez ele é o único que você sente a morte no final, e todo o desenrolar dele durante o filme é muito interessante, até porque, sem tirar os méritos do diretor, esse era o ponto mais fácil de se adaptar na obra. As partes do Rorschach são as partes detetivescas do quadrinho, no qual ele busca desvendar quem foi o assassino de Edward Blake, o comediante. Outra parte positiva de Rorschach é que muitos que apenas assistiram ao filme e não leram o quadrinho gostam do personagem mascarado, algo que o Snyder conseguiu mesmo copiando a história original, criar a mesma sensação no que diz respeito ao personagem mascarado. Rorschach é uma crítica de Alan Moore. Algumas coisas estão colocadas em suas falas do diário, e outras são até mostradas, como por exemplo ele fazendo vista grossa para uma ocasião dentro da história que envolve um abuso sexual. Rorschach não é um anti-herói fodão e casca grossa, ele é um maníaco, extremista, preconceituoso e esquizofrênico. Edward Blake, o comediante, também é outro personagem fácil de se adaptar, e o ator Jeffrey Dean Morgan o faz muito bem, um personagem detestável, tanto no filme quanto no quadrinho. Manhattan também segue praticamente fiel ao quadrinho, e se sai muito bem nesse longa. Em meio aos exageros visuais e músicas que em momentos tornam o filme cafona, assim como 90% dos filmes do Snyder, o diretor ainda tinha uma grande missão de adaptar o brilhante final. Para quem leu Watchmen, sabe que a história é o que ela é hoje, e para todo sempre e para sempre, por conta do final genial. E o que o diretor toma a liberdade de fazer? Sim, mudar o final. Muitos fãs vêm com o argumento de que o final dos quadrinhos é inadaptável, mas 10 anos depois, a HBO coloca o mesmo final dos quadrinhos em sua série original, que continua a obra. No ponto de vista do Dr. Manhattan, o final faz um pouco de sentido quando você trabalha com o personagem se sentindo culpado e se isolando em Marte. O final do filme é um final imbecil e burro. Na minha opinião, destrói todo o resto do longa. Veja bem, Watchmen, o filme de 2009, e o diretor criou uma adaptação nota 6,5, 7 no máximo, para uma obra que é absurda, 9.9, 9,8 ou até nota 10 se você parar para pensar o que ela representa nos quadrinhos. Estados Unidos e União Soviética estavam prontos para começar a guerra nuclear, certo? Pois bem, no quadrinho, Ozymandias recruta as mentes mais brilhantes para criar a sua
Lula gigante e destruir Nova York e assim colocar um medo na população global e nas potências do tipo. Não tínhamos controle sobre esse ataque. De onde veio esse extraterrestre? Então não estamos sozinhos? Logo, com tudo isso, Estados Unidos e União Soviética acabam com a guerra e ficam preocupados com uma possível invasão alienígena, entendem? Por isso, o plano de Ozymandias é tão genial, algo impensável. Mas o filme toma a liberdade de colocar o Dr. Manhattan para ser essa ameaça global, o que não faz o menor sentido no que diz respeito a conflitos da Guerra Fria. Veja bem, o Dr. Manhattan é americano, Ozymandias criar um plano para parecer que ele destruiu Nova York é um tanto quanto burro, afinal estamos falando do homem mais inteligente do mundo. Por que ele faria isso? Na lógica, isso jamais acabaria com a guerra, pois isso só mostraria para a União Soviética que por mais poderoso que seja o nosso Superman, ele ainda é americano e ele ainda é uma ameaça para a URSS. Simplificando mais ainda, o Manhattan é como um cachorro fora da coleira. A Rússia ainda vê ele como um cão raivoso americano, que os americanos controlam, muito diferente de uma ameaça neutra e externa que vem do espaço como um ser alienígena que engole Nova York, sem mais nem menos, vindo do nada. Entendem a lógica do porquê o Snyder destruiu a genialidade de Watchmen? Quando você lê o quadrinho, assiste a série da HBO e lê o Relógio do Juízo Final, o filme do Snyder parece vazio em meio a essas obras. Em 2013, após a brilhante e histórica trilogia do Cavaleiro das Trevas ter chegado ao fim, a Warner DC deram um pontapé inicial para outra de sua grande marca nos cinemas, o Superman. Christopher Nolan era um dos produtores do longa e contavam com a direção de Zack Snyder. Nolan também tinha envolvimento nos roteiros, e então, em 14 de junho de 2013, Henry Cavill estreava como Superman nas telonas. Man of Steel é um filme muito competente em trazer o Superman para a era moderna, e diferente do seu antecessor, Superman Returns, que era extremamente apegado ao passado. O roteiro do longa é bem redondo, mostrando, por exemplo, em seus primeiros 20 minutos, o planeta Krypton como nunca tinha sido mostrado antes. O tom de drama e as dúvidas de Kal-El são bem colocados, e o elenco de atores são uma escolha certeira, elenco estrelado para um filme gigante do maior herói do planeta. O filme não é perfeito, existem sim alguns questionamentos ao longo da trama, como por exemplo o fato de Jonathan Kent quase que tratar os poderes do filho como uma espécie de maldição. Você queria que eu deixasse todos morrerem? Talvez, filho. Ou com a cena de Jonathan morrendo no tornado e pedindo para que Clark não o salvasse. Pra mim, essa é a pior cena do filme no que diz respeito à escolha, roteiro e o método utilizado para matar o pai de Clark e isso trazer um peso para o seu arco dramático. Mas o melhor pai do Superman é sem dúvidas o Jor-El. Não por ser seu pai biológico, mas sim por ter algumas das melhores falas do filme. Adeus, meu filho, esperanças e sonhos viajam com você. Isso é arrepiante, é a mais pura essência do Superman dita nas palavras de seu pai. Todo o arco dramático de Jor-El e Lara para salvar o bebê é muito bem executado, mostrando ali os últimos dias de Krypton, que era um planeta condenado. É claro que o final seria grandiloquente, que a decisão de Superman matar os Zod seria polêmica, mas na minha opinião tudo funciona dentro da proposta do filme. Começar a construir e questionar quem é esse herói, de onde ele veio e por que ele quer ajudar o povo. Nem mesmo Kal-El sabe disso ainda. No final do longa, mostra pela primeira vez o Clark chegando no planeta Diário e encontrando seus novos colegas de trabalho e termina com uma frase de duplo sentido da Lois: "Bem-vindo ao planeta". Toda essa cena você se lembra de Christopher Reeve e do brilhantismo dele ao interpretar os dois personagens, Clark Kent e Superman. Henry Cavill até mostra um vislumbre disso com sua postura, óculos e atuação mais introspectiva para o personagem. Então você imaginava que esse Superman poderia virar o Superman que todos amamos dos quadrinhos, o super-herói mais foda que existe, mas ninguém imaginava o que viria depois. Primeiramente, é bom pontuar algumas coisas. Man of Steel arrecadou 668 milhões de dólares e é sim considerado um sucesso comercial, mas não foi um sucesso de crítica no geral. Mas talvez por isso a Warner Bros. Teria adiado a sua sequência na época para poder ganhar mais dinheiro. Afinal, nessa indústria de filmes milionários de Hollywood, tudo é sobre dinheiro, até porque no mercado de filmes de super-heróis, no ano anterior, em 2012, 2 longas do gênero arrecadaram mais de 1 bilhão em sua bilheteria global.
No ponto de vista de um acionista, executivo ou produtor da Warner, até faz sentido você questionar o porquê o Superman não conseguiu chegar nesses números. Mas em termos lógicos, ainda era o primeiro filme do personagem, e ele precisaria de pelo menos mais 1 ou 2 filmes para se consolidar nos cinemas para então alcançar um sucesso maior no próximo filme. Foi assim com Batman Begins, que na sequência veio o arrebatador Cavaleiro das Trevas, e mais recentemente tivemos The Batman, que é um grande sucesso, mas por ser o primeiro filme de uma nova era do Batman, nos cinemas não chegou à arrecadação de $1 bilhão. Mas é bom ressaltar que Batman Begins, Man of Steel e The Batman também vinham de um fracasso anterior da marca. Begins veio depois da desastrosa era de Joel Schumacher, Man of Steel veio depois do fraco Superman Returns, e The Batman veio depois do fracasso de Ben Affleck como Batman. Aliás, chegar a $1 bilhão não significa que seu filme é bom ou o melhor de todos. Então a Warner teve 2 brilhantes ideias. A primeira era correr atrás do mercado de filmes de super-heróis que na época estava começando a decolar de vez. E a segunda brilhante ideia era começar um universo dando toda a liberdade possível para o Zack Snyder. O que é bom ressaltar é que tudo que será argumentado sobre esse próximo filme diz respeito único e exclusivamente à sua versão estendida, a versão na qual os adoradores desse longa dizem ser a versão que deveria ter ido para os cinemas. Batman vs Superman, A Origem da Justiça, é um filme ofensivo. Claro que nos quadrinhos, por exemplo, você pegar personagens consolidados como esses e criar inúmeras abordagens diferentes em vários universos alternativos. Mas a ideia dos produtores da Warner, por mais que fosse equivocada, era apenas começar um universo de si, colocando o Batman pela primeira vez nas telonas com o Superman. Na teoria, seria o acontecimento cinematográfico. Imaginem só, os maiores do mundo, juntos pela primeira vez em live action, fora que não teve nenhum tipo de preparação para esse acontecimento. As pessoas estavam familiarizadas com o incrível Batman e Bruce Wayne do Christian Bale, e não com o Batman de Ben Affleck, e nem o Bruce Wayne dele. E mesmo tendo acabado de assistir Man of Steel, esse ainda não era um Superman pronto, e sim um Superman em construção. O filme parece uma tentativa desesperada de criar um universo custe o que custar. Parece não, o filme é exatamente isso. Todo o arco de construção do Superman em Man of Steel é simplesmente deixado de lado. Por mais que os roteiros sejam de Chris Terrio e David Goyer, o diretor tem a liberdade e autonomia para discutir algumas partes, como foi o caso de diretor e produtor discutirem sobre matar ou não matar o Superman. Christopher Nolan foi um dos produtores desse longa também. E. Snyder revelou em uma entrevista que ele teve uma longa conversa com Nolan sobre matar ou não matar o Superman. Nolan era contra matar o herói no segundo filme. Ele e toda a torcida do São Paulo, Flamengo e Corinthians juntas, não é mesmo? Mas o ego do diretor foi predominante nisso. Zack Snyder é muito fã dos anos 90. E nessa época que foi lançado o fenômeno e arrebatador A Morte do Superman. Então, mesmo que não tivesse nenhum tipo de construção ou peso e nem sequer consolidação do personagem nos cinemas, Snyder estava disposto a matá-lo antes mesmo dele virar o Superman. E jogar no lixo o maior fanservice que o Superman poderia ter nos cinemas. Mas depois dos 3 filmes lançados para o DCU com a direção do Snyder, ficou claro que esse Superman jamais seria o Superman que eu, você e todos os fãs da DC e do personagem amamos. Esse é o Superman do Zack Snyder. Ele não é o Superman que você ama. Diferente, por exemplo, do Batman de Christopher Nolan, que foi aqui trazido para a realidade, mas tem inúmeros elementos dos quadrinhos. E o cerne do personagem está lá. Ele é o Batman que você ama sim, e sempre vai ser, e ainda assim está dentro da visão do diretor e a abordagem proposta por ele, ou seja, tem a assinatura e a visão do diretor, mas ainda assim é muito bem feito, executado, e por isso você o ama. Mas o Batman é versátil, não à toa vemos várias encarnações do personagem de diferentes maneiras, e quase todas funcionam muito bem. O Superman do Snyder é basicamente Jesus Cristo, ou uma tentativa de ser Jesus Cristo, só que sem a empatia dele e todo o peso histórico bíblico para os cristãos, ou todo o peso histórico de cronologia dos quadrinhos para o personagem. Kal-El é enviado como salvador para a Terra, é julgado, questionado, condenado e morto, e depois tem a sua ressurreição no filme seguinte.
Ou seja, é uma figura messiânica alegórica que é usada como uma arma de destruição em massa em várias ocasiões. E todos os fãs sabem disso, até os mais fanáticos pelo trabalho do diretor sabem que esse Superman é apenas visualmente legal ou bacana, e que o Superman do Zack Snyder, juntamente com o Batman, que eram para ser os maiores heróis do cinema dessa nova geração, viraram heróis secundários de Hollywood por um bom tempo. No filme, acontecem algumas coisas que são vergonhosas. Como é tratada a Lois Lane. Em Man of Steel, ela tinha um papel importante. Em BVS, ela é uma donzela indefesa. E até mesmo a cena dela sendo mais detetive que o próprio Batman, descobrindo que a cadeira era feita de chumbo e que o Superman não enxerga através do chumbo. É algo colocado para a tentativa de criar algo, entre aspas, genial. O próprio Lex Luthor poderia falar para o ex-funcionário das empresas Wayne, no qual ele presenteia com a cadeira, que ela foi feita da mais alta qualidade, com chumbo, revestida e mais alguma coisa em primeira linha. E ao falar a palavra chumbo, os fãs do personagem pegariam a referência e entenderiam a resolução desse problema. Mas às vezes o diálogo bem feito é subestimado em um roteiro. Esse filme tenta emular um pouco do que o Nolan fez em Cavaleiro das Trevas. Inclusive tem uma cena chave que tenta ser a cena do interrogatório de Cavaleiro das Trevas. O plano de Lex Luthor, o homem mais inteligente do universo DC, o motivo pelo qual ele quer destruir o Superman é o mais genérico possível. E quem conhece o Lex sabe que ele pode ser um monte de coisa, menos um vilão genérico. Pois bem, em BVS, ele é o mais genérico possível. Ali existe uma incoerência absurda no roteiro. No momento em que o Lex mostra as Polaroids para o Superman, ele se torna o homem mais burro do universo DC, porque simplesmente o Superman poderia voar com o Lex pelo céu até o cativeiro da Marta, que ele acharia com a sua supervisão ou super audição. E pronto, problema resolvido e nunca teria luta contra o Batman. Mas o que o filme resolve fazer é a prova de que o roteiro é alguns dos roteiros mais patéticos e mal escritos que eu já vi. O Batman do Zack Snyder é uma tentativa de tentar emular o Batman do Frank Miller em Cavaleiro das Trevas. Só que ao longo de todo o longa, ele se mostra ser o cara mais burro do filme. O que mostra perfeitamente isso é o momento em que ele vai pegar a Kryptonita que chegou de navio. As cargas estavam sendo preparadas para transporte. O Batman estava em cima vigiando e, entre aspas, analisando tudo. Um Batman com 20 anos em Gotham, ao invés dele descer e pegar todos os capangas no stealth ou na surdina, melhor dizendo, no melhor estilo Batman, não, ele usa o plano C, o plano E ou o plano Z. Jogar um rastreador na encomenda para seguir o transporte de carro na surdina. Mas isso era para ser a última coisa a ser pensada. E adivinha o que acontece? Sim, o Superman aparece com sua capa balançando em câmera lenta e coloca o pé para parar o Batmóvel. Sem contar que essa cena o Batman quis amedrontar os bandidos, fazendo eles correrem com a carga sem saber o que tinha ali dentro, se era algo frágil, se não era, se era uma bomba nuclear ou algo do tipo. Ou seja, ele estava perseguindo os bandidos, mesmo sabendo que ele poderia não pegar a encomenda. Olha só que ridículo pensar que esse é um plano executado pelo Batman. Moral da história, resolução ridícula para utilizar o Batmóvel pela primeira vez, pois afinal, precisava ter uma cena com o Batmóvel no filme. Mas no final, os capangas foram embora com a Kryptonita, para depois, lá na frente, o Batman roubar na surdina de dentro da LexCorp. A introdução do Batman em BVS é alguma das coisas mais constrangedoras que eu já vi fazerem com o morcego nos cinemas. Assumidamente, o Batman do Zack Snyder é um torturador que marca os criminosos a ferro e fogo. O pior disso é ele marcar os criminosos para quando eles forem presos, ficar claro na prisão que foi o Batman que colocou eles lá. O Lex Luthor usa isso como arma contra o Batman. Ou seja, ele compra alguns criminosos para matar todos aqueles que têm a marca do morcego na prisão, para deixar claro que o Batman os condena à morte por ter essa marca quando eles vão presos. E ainda existem pessoas que chamam esse Batman de melhor Batman dos cinemas. Quando chega o grande momento do filme, o momento da luta entre Batman vs Superman, não existe nenhum tipo de construção plausível, nenhum peso dramático e muito menos nenhuma bagagem para você acreditar em ambos. Isso é Zack Snyder em sua mais pura essência. Muitas pessoas lembram da frase clássica do Batman para o Superman: "Eu quero que você se lembre do único homem que derrotou você." De fato, é uma frase impactante e foda.
mas eu lembro de outra frase, no contexto político e como o sistema é personificado pela figura do até então presidente pela terceira vez eleito, Ronald Reagan. A frase saía da boca do Batman também e me fez arrepiar. Alguns dos momentos mais marcantes da DC nos quadrinhos pra mim. O Batman diz para o Superman que até então era um agente secreto do governo e o único herói que era atuante naquele universo, as seguintes palavras: você deu a eles o poder que era nosso. Você tirou o poder do povo e deu para o sistema, para o governo. Em BVS, a luta é descartável. Não tem impacto, pois você não ama nenhum desses dois personagens. Você apenas ama as marcas, mas não os que estão representados nesse filme. Aí vem a cena que eu considero alguns dos piores momentos de Batman e Superman desde a criação de ambos lá no final dos anos 30. Batman estava disposto a matar o Superman com a lança de Kryptonita. Então, o Superman, por saber quem é o Batman, obviamente, pois ele tem visão raio-x, e logo viu que se trata de Bruce Wayne, que é uma figura famosa, tanto em Gotham quanto em Metrópolis. Logo, Superman sabia do famoso assassinato dos pais de Bruce, Thomas e Martha Wayne, afinal, ele é o príncipe de Gotham. E por mais que algumas pessoas considerem essa ideia genial, ele dizer que o nome da mãe dele era o mesmo da mãe do Batman, aí você percebe o quão mal dirigida e mal escrita foi essa cena. Tanto que, ao falar salve a Martha, o Batman não entende no começo, e a patética montagem do filme coloca a cena do assassinato dos pais do Bruce durante a parte crucial, o que chama o espectador de burro, porque é didático até demais. Então, para piorar uma cena que já não tinha salvação, entra em cena a Lois Lane para explicar para um personagem épico como Batman que Martha era o nome da mãe do Superman. E para fechar com chave de ouro a cena, o Batman, que todo mundo sabe que é traumatizado, simplesmente ao perceber que Superman tinha uma mãe aqui na Terra e que tinha uma suposta namorada que seria Lois, então ele era tão humano quanto ele. Por fim, vem a ridícula frase: Martha não vai morrer esta noite, ou algo do tipo. Se essa cena foi feita para humanizar o Superman através da figura de sua mãe adotiva, Martha, e pela presença da Lois, a cena conseguiu. O que a cena falhou miseravelmente não foi mostrar isso para o Batman de maneira natural e crível, e sim da maneira mais ridícula possível. Na cena, os atores, se você perceber depois que a Lois fala, esse é o nome da mãe dele, ficam todos meio constrangidos ali durante a atuação. E é ridículo ver o Batman gritando: por que você disse esse nome? Por que você disse esse nome? Essa luta poderia ter inúmeras conclusões, até as mais simples. Enfim, o final do longa é sem emoção e o mais genérico possível. Lex cria o Apocalipse com o DNA de Zod. E temos pela primeira vez a Trindade reunida nas telonas, o que também não causa nenhuma emoção. Nenhum desses três heróis foram preparados para estarem juntos. Eles foram juntados da forma mais banal possível, desesperadamente para poderem criar um universo custe o que custar. E a morte do Superman, ninguém se importou. O pior é que a ressurreição também seria ruim, rasa e muito mal feita. Batman vs Superman, A Origem da Justiça, é um dos piores filmes de super-herói de todos os tempos. Hoje, no ano de 2022, alguns fãs já sentem vergonha de admitir que gostam desse filme, pois ele foi o primeiro a nivelar por baixo a DC nos cinemas. Se por acaso você estiver vendo esse vídeo no futuro, provavelmente as pessoas que gostavam ou gostam desse filme se sentirão ainda mais constrangidas de gostarem ou ter gostado um dia desse filme, pois o mercado já lançou inúmeros filmes incríveis do gênero, inclusive a DC. Diário de Snyder, 24 de março, 2016. A crítica de Batman vs Superman me deixou um gosto amargo na boca. Críticos flácidos e fracassados que eu poderia trancar no porão, porque restam tão poucos com bom gosto na ativa, sãos e sem desvio de personalidade. Meu primeiro filme eu destruí Metrópolis. No segundo eu fiz o Batman marcar bandidos a ferro e fogo. Não era para parecer uma crítica, era para ser heróico mesmo. Jimmy Olsen foi assassinado no deserto para salvar a Lois Lane, que ele acabou de conhecer. Lex Luthor eu prendi no asilo Arkham para ter uma cena mostrando que ele é gênio e fugiu no filme seguinte. Foda-se. Tive que ir até o Nolan e avisar que eu queria matar o Superman no segundo filme, mesmo que ninguém se importasse. Bom, chegamos no último filme, o filme que ninguém pode falar mal, não é mesmo?
o filme que, entre aspas, salvou a Liga da Justiça nos cinemas. Esse filme me provou inúmeras coisas sobre o Snyder. Ele é muito apegado com tudo que ele filma. Isso pode ser uma qualidade ou um defeito, depende. Ele gosta de contar as histórias dos personagens em ritmos lentos. Vamos pegar o Cyborg, que ele diz ser o coração do filme, e de fato ele é. O diretor mostra os traumas de um ex-atleta e bem-sucedido jogador de futebol americano. Então ele sofre um acidente na qual a mãe dele morre e ele sobrevive. Então, com a ajuda da tecnologia, ele vira o Cyborg. Tem uma difícil relação com o pai, assim como em vários quadrinhos. E mais pra frente do filme, ele perde o pai, o que também é plausível para a construção dramática do personagem. Mas é o Snyderverso, né? Todos têm que morrer. O background do personagem é bem cheio de peso dramático e o ator Ray Fisher manda muito bem. Porém, a montagem mostra que o Snyder não queria cortar nada do filme. Ele queria que tudo fosse exatamente como ele filmou. Snyder Cut é um grande material bruto dividido em capítulos. Se você der uma polida no filme cortando algumas cenas do Cyborg ou de outros personagens, por exemplo, lógico, sem cortar as partes cruciais do filme, você consegue deixar o filme mais fluido e mais interessante. O Flash é o pior personagem do filme de longe. Barry Allen não é cativante e o Flash muito menos. E aqui ele ainda não é o Flash, ele é só o Barry. A construção dele é até interessante, tirando a cena patética e cafona com os cachorros, que culmina dele salvando e se, entre aspas, apaixonando pela Iris West, que é apenas um easter egg no filme. Sério, que um filme com esses personagens se propôs a criar essa cena clichê, que é no mesmo nível de filmes adolescentes dos anos 80 e 90, quando mostravam a menininha bonitinha derrubando os livros no corredor da escola e o garoto ajudando-a a recolher do chão. Então eles se olhavam e pronto, criou-se uma química ou uma certa conexão. Mas o final, que muita gente acha épico, eu considero ridículo. Pensa que mesmo ele se descobrindo como herói e descobrindo seus poderes, ele é o cara mais rápido do mundo. E a escolha estética do diretor mais o designer de traje, feito pelo Michael Wilkinson, faz o Flash parecer uma placa de vídeo super potente e correr feito um idiota. E o pior, 90% de suas cenas são em câmera lenta. Esteticamente dá vergonha, e tudo que poderia ser épico nessa cena me faz ficar constrangido. Não importa a trilha sonora, e sim o visual, que para um diretor feito o Snyder é o mais importante em seus filmes. Barry Allen é praticamente um paspalho nesse filme, um personagem escrito de tal maneira que não ajuda a atuação de Ezra Miller. E se você reparar, ele é o mesmo personagem do filme do Snyder sobre zumbis feito pela Netflix. Percebam o quão limitado é o diretor, personagem estereotipado como um idiota bobão durante todo o filme praticamente. As únicas cenas que funcionam pra mim é ele indo visitar o pai. Ali você vê o Barry em sua essência, um pouco do lado dramático colocado pra ajudar o desenvolvimento desse personagem, que é um personagem fantástico, mas que o diretor transformou em um personagem genérico nesse filme. E não, aquele final, por mais legal que seja a ideia, não salva o que foi feito com o personagem durante todas essas horas de rodagem. A Diana, não tem muito o que falar dela. De todos ali, ela é a personagem que você mais acredita e bota fé. Ela tinha tido 2 filmes já, mas não por causa disso. Essa ideia de universo, 84 não entra muito nessa ideia, principalmente porque ela tinha feito o primeiro filme que fazia parte do universo Snyder. A Mulher Maravilha passa uma ternura e você percebe que ela é uma personagem gigantesca, mas mesmo ela estando muito bem no filme, o Snyder toma partido de deixar todas as cenas de ação com ela serem cafonas. Estamos falando aqui de um diretor que tem os seus exageros visuais e cinematográficos que o próprio enxerga como uma virtude. A trilha sonora em toda a cena de ação da Diana mostra um pouco de como o Snyder pensa que ele consegue deixar tudo épico, o que não é verdade. O Batman do Zack Snyder, nem os maiores fãs dele acreditam nesse Batman. Em BVS ele é burro, o mais burro do filme, aliás, e com uma abordagem extremamente equivocada. Você pode defender que foi a visão do diretor, mas o Batman não é torturador e muito menos burro. Em Liga da Justiça ele está bem melhor do que em BVS. Você sente que o ator merecia um roteiro bom e um diretor bom para trabalhar com ele. No filme ele faz bem o papel de Batman, que é um dos líderes da Liga da Justiça. Mesmo assim, faltava um filme solo ou um universo para ter sido estabelecido esse personagem, para você acreditar mais nele e ele ter mais peso ao longo deste universo ou da trama. O Aquaman é um dos mais legais nesse filme, claro, tirando a cena de sua apresentação, que é visualmente feia e exagerada.
e a Mera criando uma bolha para conversar com o Aquaman no fundo do mar. É a prova de que esse universo foi absurdamente mal planejado. Até porque o James Wan não fez isso no seu filme. Me lembro que todo mundo falava mal dessa cena, mas por que a versão do Snyder ninguém falou mal? Afinal, foi uma ideia do Snyder essa cena. Pois bem, então eu vou falar. Cena patética e visualmente ridícula. Mas o Aquaman está bem no filme, Jason Momoa manda bem no filme, e mesmo se não tivesse tido o filme Aquaman 2018, você acaba gostando desse personagem. Mas querem outra prova de erro de roteiro do filme? Em BVS mostra as filmagens aquáticas com o Aquaman e seu tridente, que é o mesmo tridente que ele se recusa a usar quando o Vulko vai falar com ele em Liga da Justiça, sendo que são eventos anteriores ao filme da Liga da Justiça. Por que ele já estava com o tridente, sendo que ele só ganhou no filme da Liga da Justiça o tridente da sua mãe, Atlana? Preciso falar da cena do Caçador de Marte. Era pra ser uma cena super bonita entre a Lois e a Marta, um diálogo de duas mulheres que estavam vivendo luto, uma cena até mesmo triste inclusive, de duas grandes atrizes, Diana Lane e Amy Adams. Mas calma, estamos falando do visionário Zack Snyder. Ele precisava explodir a sua cabeça, né, entre aspas, mostrando que o Caçador de Marte estava se passando por Marta Kent. Qual o sentido disso dentro do roteiro? Nenhum. O Zack Snyder não se preocupa com o roteiro, ele se preocupa com outras coisas. Eu sei que o Caçador de Marte foi colocado no final, pois ali seria o John Stewart convocando o Batman, pois iria chegar uma guerra, a invasão do Darkseid. Mas o Caçador de Marte se passando por Marta é ridículo. Ele destrói o que poderia ser uma cena bonita e dar espaço para as duas grandes atrizes ali, que viviam ali um luto de terem perdido Clark, para colocar um fanservice safado para os fãs de cartoons, como ele mesmo diz, não é mesmo? E mais um detalhe sobre essa cena, o Snyder já tinha revelado ela antes do filme ser lançado em algumas artes conceituais. Os fãs podem até falar que uma das especialidades dos poderes do Caçador de Marte é se transformar em outras pessoas, mas não tem motivo algum ele ter virado a Marta Kent. Fora que essa cena tira todo o impacto da aparição do Caçador de Marte no final para o Bruce. Ou seja, essa cena deveria ter sido cortada do filme. A Lois Lane nesse filme, com 4 horas de rodagem, é subaproveitada também, assim como em Batman vs Superman, que ela era uma donzela em apuros. Ela se torna importante apenas no momento de trazer o Superman de volta, e mais nada. Querem um exemplo de que o Snyder não se importa com o roteiro de novo? A primeira vez que a Lois vai visitar o túmulo do Clark, ela encontra o guarda, que é o mesmo ator que fez o Jimmy Olsen no Superman de 78. Então ele fala pra ela: você vem aqui todo dia mesmo, não é? O filme mostra esse diálogo, e mais pra frente no filme, a Lois Lane, bem de manhã, vai pra uma cafeteria pegar 2 cafés. A cafeteria logo estava abrindo, era como se fosse umas 5, 6 da manhã. Mostra os funcionários do lado de fora arrumando as coisas, e ela vai de novo para o túmulo do Superman. Então ele diz o seguinte pra ela: pensei que você não viria hoje. Como assim? Ela vai aí todo dia, pra que esse diálogo? Inclusive era muito cedo, tipo 5, 6 da manhã, nem estava tarde para ele pensar que ela não viria. Um absurdo de diálogo. Steppenwolf é o vilão genérico e esteticamente patético, às vezes é incompreensível Hollywood. Por que esse personagem teve esse visual? O filme até tenta colocar uma motivação pra ele, mas ele é apenas um servo do Darkseid, assim como nos quadrinhos. Mas em algumas histórias ele é um bom vilão, inclusive já até matando a Mulher Maravilha. Diferente daqui, e cá entre nós, o trabalho gráfico feito em 2021 caberia muito bem em um filme genérico de ação de 2005. Totalmente datado, já nasce datado. Existem inúmeras cenas que eu detesto nesse filme. A cena do Bruce indo recrutar o Flash é uma delas. O Batman indo conhecer pela primeira vez o Barry Allen, já sabendo que ele é um meta-humano. E nesse primeiro encontro, ele já revela que o Bruce Wayne é o Batman. Meu Deus. Ou a cena do Superman indo encontrar o Alfred. É impressionante como o diretor não se importa com o roteiro e muito menos com a montagem do filme. Anterior a isso, as caixas maternas foram sincronizadas. Com isso, alertou os Atlantes embaixo do oceano, as Amazonas no outro lado do mundo e até o Alfred na Batcaverna. Porque o Superman, que tem super audição, supervisão ou super tudo, não percebeu isso. Ele teve que ir falar com o Alfred, uma cena inútil de um roteiro cheio de defeitos e incoerências. O Darkseid apanha no começo para o Ares e Zeus, e ali é revelada a equação antivida. Mesmo que não seja revelada, pode ser isso até um argumento de alguns fãs que ela não foi revelada. Mesmo assim, ele sabia que na Terra estava a equação, e lá foi o único lugar que ele apanhou. Depois ele fala que transformou 100 mil mundos em poeira, que toda
toda a existência do universo deveria pertencer a ele. Então ele viu a equação, ela se revelou para ele. Ele perdeu a batalha e simplesmente esqueceu que ela estava ali, na Terra, o único planeta no qual ele perdeu, sendo que ele conquistou os outros 100 mil planetas. Eu particularmente detesto a forma que o Superman foi morto, sem ninguém se importar, e odeio também a volta dele. O personagem mais maltratado da DC nos últimos anos, com grande parcela de culpa da Warner Bros. E também do Zack Snyder. Acho a volta dele horrível e banal, um Superman que ninguém ama, um Superman que era pra ser o personagem deste universo, mas nas mãos deste diretor ele é apenas uma arma de destruição em massa, muito próximo do pior Superman já feito, que é o Superman dos Novos 52. Todos os ganchos deixados pelo filme mostram o desespero do Zack Snyder por tentar ter de volta o controle criativo da franquia, e também para tentar incomodar os executivos e produtores da Warner, o que nunca aconteceu. O filme deu um lucro para o estúdio, afinal, era um material bruto que estava esquecido pela Warner e que virou um produto com um intuito financeiro lucrativo. Os 3 filmes feitos pelo Snyder nessa tentativa de universo DC nivelaram por baixo a marca, mostraram o desespero dos fãs que não se conformaram em ver outros super-heróis no mercado fazendo um sucesso absurdo e a Liga da Justiça simplesmente ter virado um fracasso. Então os fãs diziam: ah, mas se esse filme tivesse ido para os cinemas, jamais um filme de 4 horas teria ido para os cinemas. E o Snyder se mostrou incapaz de fazer um filme de equipe com 2 horas, ou simplesmente montar um filme de equipe com 2 horas de rodagem, ou 2 horas e 20, 2 horas e 10. Um filme de 4 horas, você perde um número de salas considerado para exibir o seu longa, e perde dinheiro obviamente, porque ele vai ser exibido em menos salas. Fora que se fosse lançado em 2017, esse filme não tinha hype. Não parecia um filme da Liga da Justiça que estava sendo lançado, e sim um filme de heróis secundários do mercado. Snyder conquistou uma legião de fãs, pois ele era tratado como um líder da DC Comics nos cinemas, embora ele queria pegar algumas das melhores coisas que a DC tem nos quadrinhos e jogar tudo em 5 filmes, apenas 5 filmes, com um universo caótico, mal planejado, mal desenvolvido e com grandes fracassos. O Snyder Cut pra mim é o ápice do que o diretor pode fazer, se blindar atrás dos maiores heróis do mundo e instaurar a sua visão para o universo DC, um universo no qual o Asa Noturna morreu pelas mãos do Coringa. Isso ninguém viu, só é dito. A Arlequina morreria talvez em uma possível linha do tempo alternativa, que até mesmo a Lois poderia ser morta pelas mãos do Darkseid. Afinal, ele também cogitava em fazer o Bruce Wayne ter um romance com a Lois Lane, o que é, no mínimo, ridículo. Trazendo de volta o patético Coringa do Jared Leto, e que não, ele não salvou esse Coringa. Ele continua sendo o pior Coringa da história em termos de live action. Ele ia trazer um Superman controlado pelo Darkseid nessa realidade. Afinal, é isso que ele sabe fazer com o Superman, usá-lo como uma arma, como realmente um alien que veio de outro planeta e que é mais forte do que todo mundo. Muito fácil construir o Superman assim, não é mesmo? Já que ele não tem empatia, eu vou mostrar o quão poderoso ele é. Todo mundo sabe que ele é muito poderoso. Logo, o diretor mostrando isso só prova uma coisa: que o Superman dele é irrelevante. Talvez seja por isso que os fãs ficam desesperados para o ator voltar, e alguns deles até mesmo o tratem como um ator insubstituível para o papel. Se você estiver vendo esse vídeo no futuro, pode ser que ele já até tenha voltado, então essa parte do diálogo não seja tão relevante pra você. O que pra mim é uma grande babaquice você tratar o ator como algo insubstituível. Afinal, o Superman, o Batman, a Mulher Maravilha e todos esses personagens são muito maiores que esses atores de Hollywood. Todos sabem que esse não é o Superman que os fãs de quadrinhos e os fãs no geral amam. Zack Snyder passou meses acompanhando a campanha dos fãs pela internet, exibindo inúmeras artes conceituais todas as semanas. Ele teve tudo para tornar o filme o melhor possível, e o máximo que ele conseguiu foi criar uma versão dele de um universo mal planejado para a Liga da Justiça, um filme de 4 horas de rodagem, com um cameo do Superman esteticamente feio, com erros graves no roteiro, com a sua maior virtude: ser melhor do que o filme de 2017 da Liga da Justiça. Se era isso que ele queria, ele conseguiu, e parabéns aos fãs que se sentem orgulhosos por um filme de 4 horas da Liga da Justiça, que é apenas melhor que um filme ruim. Então esse é o maior mérito do filme dos maiores super-heróis do mundo: ser melhor do que um filme ruim, só para provar para Warner que eles conseguem fazer melhor do que um filme ruim. Parabéns, vocês conseguiram. Todos vocês nivelaram a DC
por baixo. De todos os filmes feitos pelo Snyder na DC, Man of Steel é o que se sai melhor, pois é o filme com menos liberdade criativa e assinatura do diretor, e com o envolvimento de um grande diretor como produtor, que era o Christopher Nolan, e também o seu envolvimento no roteiro. Por isso Man of Steel é um filme muito bom. Mas conforme o tempo, todos esses fãs aos poucos vão enxergando que o universo do Snyder era absurdamente precipitado e terrivelmente vazio. Principalmente você que pode estar vendo esse vídeo no futuro, logo depois de ter lançado inúmeros filmes incríveis da DC, como Joker, The Batman, O Esquadrão Suicida e entre outros. Diário de Snyder, 18 de março, 2021. Pensei em Christopher Nolan, em tudo que ele falou. A morte do Superman poderia ter sido planejado melhor, mas como eu poderia ter feito algo que os fãs chorassem nos cinemas? O que eles poderiam ter visto? Talvez nada que eu pudesse fazer. Clark Kent, o Superman, nascido em 38, enterrado em 2016, assassinado. Não é isso que acontece com ele? Não é assim nos quadrinhos? No fim, só nossos amigos deixam rosas. Vidas violentas terminam violentamente. Os fãs entendiam. Os haters são selvagens por natureza. Não importa quanto tentam melhorar, disfarçar. Os fãs abraçaram o plano de verdade. Preferiam ignorar os críticos e a comunidade nerd e virar uma piada. Ouvi uma piada certa vez. Fãs foram até o Warner. Diziam que estavam tristes e deprimidos. E que alugaram outdoors na Billboard e os caralho. Pernalonga diz que o negócio é simples. Assine o HBO Max que eu prometo lançar a versão do diretor e continuar o universo dele na sequência. Os fãs se desfazem em lágrimas. Meses depois, a Warner fatura milhões com o longa. Não continua o universo e não considera o filme canônico. Grande piada, mas nem todo mundo riu. Rufam os tambores. Fecham-se as cortinas.